nós vamos ver o que a gente vai fazer. A Associação de Moradores do Home Dante é um centro de integração entre japoneses e estrangeiros. Mari não mora no condomínio, mas é voluntária e ensina a língua japonesa. Ela saiu de Ponta Grossa há 20 anos e quer ajudar quem está chegando agora. A gente tem uma barreira, né? Dificuldade, a gente não sabe a reação dos japoneses. Geralmente aparecem alguns medos, né? O pouco que eu sei, eu tento transmitir para as pessoas. Este é um centro de produção de alta tecnologia. O que há de mais moderno no mundo? Uma fábrica de robôs. Para trabalhar aqui, além de dominar o Nihongo, a língua japonesa, é preciso muito treinamento. Treinamento intensivo de 3 meses, para depois eu ser efetivado para linha principal de montagem. Os robôs fabricados aqui vão produzir sozinhos componentes para computadores, celulares e automóveis. Os carros populares fabricados no Japão usam em média 40 placas de componentes eletrônicos. E um robô desses trabalha rápido. Ele consegue colocar 30 peças minúsculas numa placa de circuito eletrônico em apenas 1 segundo. Marcos já está aqui há 6 anos. Quando saiu de Londrina, não imaginava que pudesse trabalhar numa área tão avançada. Isso aqui seria o braço do robô, né? E esse serviço aqui, ele é um serviço muito minucioso. Se tiver desnível, se tiver uma sujeira, um fio de cabelo, por exemplo, no meio, aqui a máquina pega. Esta é uma das empresas que mais reconhece a mão de obra do Brasil. Só nesta unidade, dos 400 trabalhadores, 100 são brasileiros. A maior concentração deles está neste setor. Em cada grupo de 10 trabalhadores, 7 vieram do Brasil. Lucimara saiu de Diamante do Norte, região de Paranavaí, 10 anos atrás. Sempre trabalhou como operária. Não tenho reclamações. Estou feliz aqui e gostaria de continuar ainda por um bom tempo. O gerente-geral da empresa diz que os brasileiros são muito dedicados. Antigamente, nossos avós e bisavós é que foram para o Brasil, porque lá eles precisavam de mão de obra, diz ele. Hoje, são os descendentes daqueles imigrantes que estão voltando para nos ajudar. Esta é uma aliança muito importante e nós só temos a agradecer. Lugares do Japão, você chega e é como se estivesse em casa. Mas que Japão é esse? Por todos os cantos do Japão é possível encontrar um pedacinho do Brasil, um pedacinho do Paraná. Um exemplo é esta avenida que fica no centro de Kakogawa, na província de Hyogo. A Avenida Maringá é só um dos símbolos que representam o intercâmbio cultural que há 100 anos é feito entre os dois países. Ao lado da estação de trem em Kakogawa, a obra lembra a Catedral de Maringá. É um marco dos 35 anos da relação de amizade entre as duas cidades. As árvores ao redor foram plantadas por um grupo de paranaenses durante uma visita ao Japão. E tem muito mais Brasil por aqui. O presidente da Associação Internacional da cidade diz que intercâmbios como este são importantes. É que até alguns anos atrás, o país era fechado a imigrantes. Hoje depende da mão de obra estrangeira para manter a produção industrial e quer conhecer os costumes dos povos que chegam aqui. E o Brasil tem muito a nos ensinar. É um país divertido, de gente que faz amizade fácil. O Japão não é assim e precisa mudar. Este funcionário público diz que os japoneses precisam aprender a conviver com os estrangeiros que vêm ao país e espera que isso aconteça o mais rápido possível.
e já está acontecendo. Agora é o povo de Kakogawa que ajuda a construir um espaço japonês em Maringá. Nós encontramos um dos jardineiros que trabalham na construção do Parque do Japão dias antes dele viajar ao Brasil. Hisato Fukui faz parte de uma associação japonesa de paisagismo e foi indicado para o trabalho por ser um dos mais experientes. Ele conta que ficou muito feliz com o convite. Quero fazer o melhor que puder no Brasil, diz o jardineiro. Criança é igual em qualquer lugar. O que muda é o sistema de educação. No modelo oriental, o ensino é público e os alunos passam mais tempo na escola, em média 8 horas por dia. Horário preenchido com várias atividades. A faxina está no currículo, é rotina. Manter a escola limpa e organizada é responsabilidade dos estudantes. E os brasileirinhos matriculados aprendem cedo também. A filosofia da escola japonesa não é apenas alfabetizar e ensinar conteúdos de história, geografia, matemática. Há uma preocupação em educar para a vida. Facilita porque as crianças têm como desenvolver o ato de cooperar com outras crianças, né? E também porque desenvolve a responsabilidade. E as crianças aprendem mesmo a ter mais disciplina e a serem mais organizadas. Um exemplo são as salas de aula. É assim que elas ficam na hora do intervalo. É por isso que muitos pais preferem as escolas japonesas. Nesta, em cada sala, pelo menos 5 brasileiros. Na escola brasileira faz sempre lição, não para quase, né? E aqui para, tem recreio, dá para fazer a lição, às vezes brinca, dá para cuidar até de peixinho. E há um empenho para integrar os estudantes que vêm de outros países. A língua é uma das maiores dificuldades que os estrangeiros enfrentam aqui no Japão. Esta barreira, as crianças que estudam nas escolas japonesas logo superam. É que aqui elas costumam ter aulas de reforço como esta, onde recebem ajuda para fazer as lições da escola e também aprendem a ler e a escrever a língua japonesa. A língua é tão complicada que é difícil até explicar. Os kanji e tem jumban. A dificuldade maior é na escrita, né? Porque são muitos ideogramas e até eles aprenderem todos demora bastante. Mas existem muitas escolas brasileiras pelo país. Para serem reconhecidas pelo Ministério da Educação, tem que seguir os métodos adotados no Brasil e considerar a realidade do Japão. Aqui também é grande o esforço para ensinar o idioma da terra onde estão vivendo. Os professores estão fazendo umas aulas mais dinâmicas para eles virem com gosto, porque de segunda a sexta, 12 horas na escola não é fácil, né? A professora japonesa que dá aula nesta escola diz que as crianças não sabem quanto tempo vão ficar no Japão, por isso é importante que continuem falando português, mas é fundamental aprender a falar o japonês. Não precisamos passar necessidade, a gente sempre saber falar as coisas, sem se comunicar. Arigatou gozaimashita. Sayonara. É muito capricho. Uma harmonia delicada e alegre. O jardim na estação de trem de Hamamatsu, na província de Shizuoka, parece uma obra de arte. Este lugar aqui é uma parte do Jardim do Palácio Imperial que foi aberto ao público em 1949. Hoje é um parque no centro de Tóquio, um dos locais mais visitados por turistas do mundo todo. Mas para quem sai do Brasil e chega aqui, uma das coisas que mais chama a atenção
é a maneira como os espaços públicos do Japão são respeitados e preservados. E mesmo com tanta movimentação, tudo permanece organizado e limpo. Nelly está no Japão há 17 anos e ainda se surpreende com o que vê. No trânsito, por exemplo, pedestre só anda na faixa e mesmo debaixo de chuva, só atravessa quando o sinal abre. Passear pelo Japão é como fazer um curso intensivo de cidadania. Foi assim um impacto bem grande ter que se adaptar a isso, né? Aquela disciplina, aquela coisa certinha, parecia uma coisa de exército, tudo certinho, na hora certinha, tudo funciona, porque eles levam a sério o que eles estão fazendo. Este é um hábito muito comum aqui no Japão. Sempre que você chega a uma casa ou escritório, é preciso tirar os sapatos e calçar esses chinelinhos que ficam sempre perto da porta. Até mesmo quando se chega a uma fábrica, é preciso trocar de calçados. É na escola que se começa a cuidar do que é público. No Japão, os estudantes é que arrumam e limpam as salas, a biblioteca, os banheiros. Tanto cuidado que é comum ver japoneses nas ruas usando máscaras. Alguns estão tentando se proteger da poluição. Mas acredite, geralmente eles saem assim quando estão resfriados. Cuidado com a saúde dos outros. O setor que mais emprega no Japão é uma máquina que não para. Os operários trabalham dia e noite, a maioria no setor automotivo. Esta é uma fábrica de freios. Aqui no Japão não é muito comum as fábricas permitirem visitas às linhas de produção e muito menos a gravação de imagens. É muito segredo industrial e muita tecnologia cara que eles não querem divulgar. Mas com a ajuda até de brasileiros que trabalham aqui, nós conseguimos uma liberação. Mas claro, sempre supervisionados por uma equipe de segurança. Visitamos vários setores da indústria. Só aqui são 2.000 trabalhadores, muitos brasileiros. Valdecir e a mulher, Tânia, chegaram há 2 anos. Ela inspeciona as peças cuidadosamente para que nenhum defeito passe despercebido. Ele divide as tarefas com um robô. Valdecir começa, a máquina termina. Quando precisar ir ao banheiro, alguma coisa, tem que chamar um outro para substituir, não pode deixar a máquina sozinha, parada. E para acompanhar esse ritmo, haja esforço. Em média, são 12 horas por dia na fábrica, contando com as horas extras. O trabalho, além do horário, é o que ajuda a engordar os salários. A língua é uma barreira para a maioria dos operários. Por isso, as fábricas têm intérpretes. E os avisos importantes vêm assim, em português. Teiko está há 10 anos no Japão. Veio com os pais de Ikaraima, perto de Umuarama. Fez amigos aqui, diz que gosta do trabalho, mas morre de saudade do Brasil. Eu quero ficar mais um tempinho, juntar um dinheiro, voltar para o Brasil, comprar uma terra, viver sossegada lá daí, né? Depois de mais uma jornada já em casa, Tânia e Valdecir conseguem fazer um balanço da vida no Japão. A gente, logo no início que chegou aqui, fomos trabalhar em outras fábricas, ganhava bem menos, pouca hora extra, então não deu para poupar o que era pensado. Tanto que a gente pensou em guardar, não deu. Apesar das dificuldades, eles acreditam que vão realizar o sonho que trouxeram do Brasil. Poupar e comprar uma casa e investir em algum negócio próprio no Brasil, né?
Tudo é muito familiar. Estamos em Oizumi, pequena cidade da província de Guma. Esta é uma rua muito conhecida por aqui. A 354, chamada de Sangoyon, é a Rua dos Brasileiros. Em 2 quarteirões, nós encontramos lojas que vendem roupas, produtos de informática, padaria, videolocadora, 2 supermercados, despachante, revendedora de veículos. E o comércio de brasileiros continua crescendo por aqui. Este barracão vai para a reforma antes de virar shopping só de produtos do Brasil. Mas não é fácil enfrentar um comércio tão concorrido. Tem que ter um bom preço, né, uma qualidade de serviço muito boa, tá? E produtos também muito bons, senão é difícil. 320 mil brasileiros vivem no Japão. Mais de 80 mil saíram do Paraná, foram trabalhar em fábricas, já estão no comércio. Hoje são 2.400 empresas brasileiras em território japonês e movimentam dinheiro alto. De acordo com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Paraná recebe por ano perto de R$1 bilhão em remessas do Japão. É 25% do dinheiro que vem para o Brasil. A Feira de Negócios Brasileiros, realizada todos os anos em Nagoya, mostra um Brasil empreendedor em terra estrangeira. Gostei, muita gente, tem muita coisa, variedade. Há 17 anos, Francis saiu de Nova Aurora, região de Cascavel. Foi operário em fábricas, agora resolveu entrar para o comércio. Ele vende lingerie e moda praia, produto importado do Brasil, e quer conquistar também as japonesas. O mercado hoje japonês assim, não está englobando muito ainda esse sistema nosso ainda, né, de lingerie, de biquínis, né? Mas a gente está tentando aos poucos, né, colocar esse produto no mercado japonês para ver a aceitação, né? De olho no gosto das mulheres, Ana aposta nas bijuterias que fabrica. As pessoas gostam muito porque eu tento fazer um trabalho com as pedras, as peças do Japão, voltada para o público brasileiro. Aqui também tem espaço para quem ganhou dinheiro trabalhando nas fábricas e quer voltar para o Brasil para abrir um negócio. Para isso, recebem orientação do Sebrae. Olha, é muito importante porque você troca informação. Você conhece outras pessoas num país, no caso aqui no Japão, que é tão pequeno, mas é tão distante de relacionamento. Há 18 anos, fora do Brasil, Laudo Nakajima pensa em voltar para Guaíra, de onde saiu há 18 anos. Mas quer uma ajuda antes de qualquer decisão. Hoje o Brasil para nós é um país estrangeiro, né? Que a gente conhece mais o Japão do que o Brasil. Eles carregam traços orientais, nasceram e vivem no Japão, falam a língua dos avós, mas já aprenderam a que pátria pertencem. Brasileira. Os filhos de descendentes que nascem no Japão são considerados naturais de um país onde nunca estiveram. Eles têm que ser registrados no consulado como cidadãos brasileiros. O pai de Gabriel saiu de Curitiba há 12 anos, mas quer que o filho conheça sua origem. Mesmo nascendo, vivendo aqui, espero que ele tenha muito orgulho de ser brasileiro. Como não sabe quanto tempo vai ficar no Japão, Andressa faz planos para o filho que acabou de nascer. Quero que ele fale as 2 línguas, para ele não ter dificuldade, né? Tanto aqui quanto no Brasil. Com apenas 5 anos, Matheus mostra que isso é possível. Você prefere falar em japonês ou em português? Em japonês. Por quê? Você mesmo não fala japonês. Eles falam melhor que você. Falam. Eu tenho 2 suiaco agora em casa. 2 tradutores. Mas eu acho que eu sei mais, né? Ele e a irmã Milena já viajaram para Londrina, onde vivem os tios e primos. Se apaixonaram pelo Brasil, mas por enquanto... O Japão oferece muitas coisas boas, né, pra gente.
Por aqui, os jovens se esforçam para continuar falando a língua japonesa. Nasceram no Japão, mas hoje vivem em Maringá. Como eram muito pequenos quando chegaram aqui, lembranças só nas fotografias. Vitor viveu no Japão até os 5 anos de idade. Sofreu com a mudança de hábitos. No Japão, na própria escola, existem 2 sapatos, um para dentro da escola e outro para fora. Então, como ele era costume dele de todos os dias fazer essa troca, quando ele chegava na escola, ele instintivamente tirava os próprios sapatos. E quando ia passar ou ia cumprimentar algumas pessoas, ele abaixava a cabeça, como o raiô, o cumprimento do dia a dia. E as outras crianças, ainda porque ele tinha sotaque no português, então as outras crianças riam dele e tiravam... Foi um problema? Foi. Para superar o trauma, no ano passado, a mãe programou uma viagem e voltou com ele para a terra onde nasceu. Foi a lugares que visitava quando morava lá e redescobriu sua origem. Eu me sinto filho dos 2 países. O Brasil me dando moradia com todos os meus familiares e o Japão querendo morar lá depois. É o seu sonho? Meu sonho. Quando mudaram para o Brasil, todos eles enfrentaram dificuldades, afinal, já estavam adaptados aos costumes, ao jeito de viver no Japão. Mas hoje, eles se orgulham por serem chamados de brasileiros e reconhecem que são capazes de amar e de respeitar as 2 pátrias. Acho que tem um pouco dos 2, né? Porque eu nasci lá, fiquei um tempo lá e vim pra cá. Mas eu acho que é mais brasileiro, porque eu tô aqui faz bastante tempo, né? Tem mais da cultura brasileira. O motor do carro, um laboratório, a oficina, sala de aula só com alunos brasileiros apaixonados por mecânica. O curso é na escola técnica de uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo, que abriu as portas para os jovens, filhos de operários brasileiros, 10 anos atrás, atendendo a um pedido da Embaixada do Brasil. Hideki também foi aluno, hoje é instrutor na escola.